Olá, eu sou o professor Ariel Fingerman, falando com você aqui direto de Israel. E no vídeo de hoje eu quero checar com você se a sabedoria bíblica ela ainda é válida hoje para os nossos dias, se a gente pode aplicar nos nossos dias 3.000 anos depois dessa sabedoria ter sido escrita ou gerada aqui na Israel antiga, se ela ainda é válida para as nossas vidas nesse mundo moderno do século 21, tá bem? E eu quero lembrar que esse é um canal feito por uma pessoa como você, uma pessoa de mente aberta e que está interessada em se aprofundar na Bíblia de uma maneira moderna, tá bem? Então vamos lá, olha. Só que antes de mais nada, vamos definir o que é sabedoria, porque acho que muita gente, quando fala de sabedoria da Bíblia, entende sabedoria como sendo do Gênesis até o Apocalipse. É a sabedoria que tem na Bíblia. Mas o que a gente chama de sabedoria, o que a sua Bíblia chama de sabedoria, é uma coisa mais específica. Abra aí na sua casa a sua Bíblia de cabeceira, a sua Bíblia do coração, e você vai ver no índice que tem lá um capítulo que está escrito assim, livros de sabedoria ou livros sapienciais, como na linguagem cheia de rococós dos tradutores bíblicos eles preferem. Então isso quer dizer o quê? Olha só, existe uma parte da Bíblia que são os livros de sabedoria, que uma parte da Bíblia. Assim como a Bíblia tem uma parte que lida com leis, outra parte que lida com história, outra parte que lida com poesia e assim por diante, tem uma parte que lida com sabedoria. E olha só, a sabedoria, o que a gente chama de sabedoria da Bíblia, não era uma coisa exclusiva da Bíblia. Olha só, entenda isso daí. Os arqueólogos da época moderna, eles descobriram nos escritos tanto do Antigo Egito quanto da Mesopotâmia, ali onde ficava a Babilônia, eles descobriram mensagens e escritos de sabedoria muito parecidos com essa parte da nossa Bíblia que nós chamamos de sabedoria. Ou seja, o que é entendido como sabedoria na Bíblia era um conhecimento não exclusivo da Israel antiga, não exclusivo da Bíblia do Antigo Testamento, mas era um conhecimento que estava espalhado pelo Oriente Médio antigo, de uma maneira geral. E o que era essa sabedoria? Era algo que era passado pelos sábios para a população, que era um conhecimento da vida, era como se fosse assim uma ciência da época, o que você deve fazer, como você deve se comportar nessa vida para se dar bem nessa vida, para ter uma vida feliz. Essa era a sabedoria, tá bem? Então vamos lá, olha, e a sabedoria ela é muito representada por um livro específico da nossa Bíblia, que é o livro de Provérbios. Tá bem? Existem outros livros de sabedoria, mas esse representa muito bem a sabedoria bíblica. Então o que eu quero trazer aqui é o seguinte, eu quero trazer 3 passagens do livro de Provérbios, e eu e você vamos chegar a uma conclusão se o que está escrito ali ainda é válido para a nossa época, tá bem? Então vamos lá. Pergunta número 1 que a gente vai colocar aqui para o sábio, para a sábia da Bíblia, que é o seguinte, olha, você já esteve numa reunião social, numa reunião de família, quando de repente um tolo começa a se pronunciar e começa a absorver toda a atenção das pessoas com as suas tolices, para usar um termo bíblico, com as suas tolices. O que um sábio e uma sábia como você deve fazer nessa situação? Tá bem? Então olha só que legal. Vamos lá, Provérbio 14, se você quiser abre na sua Bíblia, então acompanha aqui na tela, eu vou reproduzir. Olha, Provérbio 14, versículo 3, olha o que está escrito ali. Da boca do tolo brota a soberba, mas os lábios do sábio o preservam. Então o que a Bíblia está nos recomendando, a sabedoria bíblica está nos recomendando? Numa situação dessa, o melhor é se calar, falar o menos possível. Deixa o tolo falar o blá blá blá, e o sábio e a sábia se calam, ou então falam o menos possível. Não entre em choque com o tolo nesse momento. Agora, 3 capítulos adiante do livro de Provérbios, olha o que aparece. Provérbios no capítulo 17, no versículo 28, olha só. Até o tolo
estando calado, é tido por sábio. E o que cerra os seus lábios é considerado entendedor. Então a Bíblia está dizendo uma coisa aqui muito interessante. Mas tudo bem, o sábio deve falar o menos possível frente ao tolo. Porém, o tolo pode entender e captar essa estratégia do sábio e ele também ficar o máximo possível calado. E aí ele vai ser considerado um sábio. Então, olha só que interessante essa situação em que a Bíblia reflete muito bem a nossa vida, o que acontece na nossa vida. Está dando um conselho para o sábio, mas ao mesmo tempo está entendendo que o próprio tolo pode se vestir como sábio, ele também ficando mais calado e falando menos. Olha só que interessante. Situação 2 que a gente vive bastante na vida. Um amigo seu ou uma amiga sua fez uma coisa errada. E aí, você chama a atenção dessa pessoa ou você fica na sua e deixa a coisa rolar? Olha só o que o provérbio no capítulo 25 está nos dizendo. Olha, provérbio 25, versículo 12, olha só. Como um brinco e gargantilha de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Ou seja, o que a sabedoria bíblica está dizendo é o seguinte: sim, você deve repreender o seu amigo, a sua amiga, você deve chamar a atenção. E olha só que bonito, o autor dessa passagem aqui, ele está fazendo uma comparação que a bronca que você dá no seu amigo vale ouro. Olha só, ele colocou assim, ouro puro, olha só que interessante. Certo? Então, sim, você deve chamar a atenção e isso vai valer como ouro puro. E uma outra coisa interessante que está nessa máxima aqui do livro de Provérbios é que o brinco ali está simbolizando o ouvido. Então, o conselho tem que entrar no ouvido da pessoa, como um brinco de ouro puro, assim é o conselho do sábio que está repreendendo essa pessoa, esse amigo, essa amiga, tá bem? Então, olha só que legal, achei muito bonito esse conselho bíblico. E o terceiro, que é uma questão que a gente sempre tem, né, na nossa vida, como chegar até a saúde, como preservar a nossa saúde. Isso é uma coisa muito importante para todos nós, né? Então, um conselho do livro de Provérbios, olha que legal, isso está no Provérbios, no capítulo 15, nos versículos 13 e 15, olha só que legal, olha, o coração, eu estou lendo aqui, o coração alegre torna o rosto formoso, mas pela dor do coração o espírito se abate. E depois no versículo 15, todos os dias do aflito, do angustiado são maus, mas o coração contente tem um banquete contínuo. Então aqui o que a gente está aprendendo aqui nessa passagem de Provérbios é que um caminho para a nossa saúde é o bom astral, é a gente ficar no máximo possível um estado de alegria, ou pelo menos para a gente manter aí o nosso equilíbrio, para a gente não cair numa tristeza, numa depressão, porque o espírito se abate nessa situação. A gente perde a saúde quando a gente perde a alegria e o bom astral. Olha só que conselhos legais. Então, a partir dessas 3 passagens, olha só como a sabedoria bíblica de 3.000 anos atrás ainda repercute na nossa vida moderna aqui do século XXI, tá bem? Legal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like no vídeo e siga o canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui te desejando tudo de bom, muita alegria na sua vida para que você tenha muita saúde, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo, até lá.